Eu queria chamar o Dr. Alberto Godfrey, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, doutor e pós-doutor em medicina e coordenador do GMA de coluna do Hospital Albert Einstein. Dr. Alberto, que deu essa grande oportunidade para estar aqui com a gente. Obrigado, Alberto. Muito bom dia, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Não somente hoje, mas essas são algumas fotos de ontem, na nossa visita, a nossa comitiva de São Paulo, que veio numa missão de operar alguns casos de escoliose aqui no Hospital Ortopédico, e fomos muito bem recebidos, e foi um dia muito gratificante, e saímos daqui muito bem impressionados com a qualidade do serviço. Então, Carlos, parabéns. Eu sei o esforço que você coloca nessa empreitada e obrigado mais uma vez. Em relação à aula em si, uma aula sobre estenose de canal, eu não tenho nenhum conflito, a não ser pelo fato de eu ser um entusiasta de técnicas minimamente invasivas para o problema. Então, saibam que existe uma visão de alguém aqui por trás que gosta muito de cirurgias de menor invasão. O primeiro conceito que eu trago para os senhores é que nós consideramos estenose de canal quando existe uma correlação entre as imagens e o quadro clínico. Então, se nós fizermos ressonância de indivíduos acima de 50, 60 anos, uma boa parte deles vai ter algum tipo de estenose em alguma parte da coluna, mas muitas vezes assintomático, e isso não deve ser valorizado. O Nelson mencionou muito bem isso na aula dele, na aula anterior. E quais são, então, portanto, os sintomas da estenose lombar? Primeiro, o paciente tem uma dor lombar baixa, é uma dor um pouco mais baixa que a dor mecânica, muitas vezes uma dor glútea, na verdade, que irradia para as pernas, uma sensação de peso e, fundamentalmente, dificuldade para caminhar. É aquele paciente que anda um pouquinho e precisa sentar, porque a perna começa a pesar, a perna começa a ficar dormente, ele senta, melhora, ele levanta, anda um pouquinho e piora. Existe esse sinal clássico aqui do carrinho de supermercado. Por quê? Porque com a coluna flexionada para frente, existe um leve aumento da amplitude do canal, isso gera algum conforto, então é aquela senhorinha que no supermercado consegue caminhar horas ali apoiada em flexão, mas se ela ficar retinha andando, ela não consegue andar poucos metros. Aqui, só para exemplificar, a diferença de um canal normal, né? Lembrando que o canal vertebral é por onde passa a medula na torácica, por onde passa as raízes da cauda equina, e aqui um exemplo típico de uma estenose de canal. E por que ela acontece? É multifatorial, é o ligamento amarelo que fica mais grosso, às vezes tem um pedaço de disco vindo de anterior para posterior, a faceta articular está hipertrófica, está aumentada, e isso vai fazendo que, concentricamente, o canal acaba ficando mais estreito. Muito bem, paciente sintomático, sem dano neurológico, sem perda motora, o tratamento inicial é conservador. Existem diversas maneiras, medicações, fisioterapias, em alguns casos, infiltrações. Não deve haver pressa para operar esses pacientes, então a gente sabe que operar ele agora ou tentar um tratamento um pouco mais prolongado não piora os desfechos clínicos, mas, ao contrário da hérnia discal, a história natural não é tão favorável. Então, naquele paciente que claudica e tem o canal realmente estreito, a chance de ele ter que ir para uma cirurgia é relativamente alta e muito mais alta do que da hérnia discal. E quando a gente fala da cirurgia da estenose de canal, a cirurgia padrão ouro aqui é a descompressão, né? A laminectomia, a foraminotomia, dependendo do local da compressão. Entretanto, existe sempre o risco do médico provocar uma instabilidade secundária e esse paciente precisar de algum tipo de reoperação. E justamente por isso houve o crescente interesse de técnicas menos invasivas que, em tese, reduzem o risco de instabilidade iatrogênica. O que eu pergunto, né? O que eu me pergunto antes de operar um paciente ao final da consulta, ao final do exame físico, com os exames todos em mãos? Primeiro, eu consigo identificar quais raízes estão acometidas? Eu consigo localizar o ponto de compressão exato da coluna? Existe correlação? Ou seja, o que eu examinei bate com o que eu estou vendo no exame de imagem? Ok. Há alguma instabilidade mecânica, espondilolistese? Sim ou não? E, por último,
a minha descompressão potencialmente vai gerar uma instabilidade, sim ou não? Se eu conseguir todas essas respostas e for tudo positivo, esse é um bom candidato para uma cirurgia simples de descompressão. E o que eu vou descomprimir? Bom, vou descomprimir o que está comprimido, obviamente. Isso depende do tipo de estenose. Ela pode ser central, tipicamente aquela que causa a claudicação neurogênica, ou ela pode ser mais lateral, tanto do recesso quanto do forame, e aqui os sintomas são mais radiculares. Então, dói uma perna, por exemplo, né? Tem Lasege positivo, ao contrário da estenose central, que os sintomas são mais insidiosos. Pois bem, quais são as possibilidades de descompressão? Diversas. Você pode preferir descomprimir aberto, você pode usar um tubo ou endoscopia. E o que é melhor? Na verdade, se a descompressão for bem feita, os sintomas neurológicos que são o mais importante, que motivaram a cirurgia, eles podem ser solucionados de todas dessas três maneiras. Mas a gente já vem há muitos anos tentando saber quais seriam os reais benefícios da cirurgia menos invasiva. Essa é uma revisão que nós publicamos já há bastante tempo e que mostrou que as técnicas de menor invasão elas têm vantagens, claro, em relação aos desfechos secundários. Quais são? Recuperação mais rápida, menos tempo de internação, retorno mais rápido às suas atividades. Então, os princípios são uma cirurgia focal, tratar os sintomas, uma cirurgia menos mórbida, mas, fundamentalmente, os objetivos da cirurgia menos invasiva são os mesmos da aberta. A gente não vai operar mais pacientes simplesmente pelo fato da cirurgia ser de menor invasão. E tudo que a gente quer, na verdade, é isso, um canal estreito, que se torna um canal amplo, mas fundamentalmente com a menor lesão muscular possível. Aqui, o radiologista, às vezes, até apanha, no bom sentido, para achar a pegada do cirurgião, porque a lesão muscular é muito pequena. A gente dispõe de vários instrumentos para isso, drill, microscópio, tubos, endoscópios. E aqui, para vocês entenderem como é que funciona uma cirurgia tubular. Então, a gente vai colocando esses tubos um sobre o outro, com calibres cada vez maiores, isso vai dilatando a musculatura, ao invés de cortar, ela vai dilatando, e no final, a gente coloca um desses tubos por dentro, todos esses dilatadores saem, e fica essa imagem aqui, a imagem que o cirurgião vai operar por dentro do tubo. E essa daqui é a nossa imagem no microscópio, é isso que a gente vê, está aumentado, então um tubo bem pequenininho, precisa de alguma magnificação. Então, aqui a gente usa esse drill para esmerilhar o osso, para fazer a laminotomia, que é o teto do canal, né, que é o começo da descompressão. A gente acha aqui embaixo o ligamento amarelo, lembrando que ele é parte do problema, né, o ligamento amarelo grosso é um dos principais causadores da estenose do canal, então a gente começa a tirar o ligamento, e embaixo vocês vão ver aqui branquinho a dura mater aparecendo. E a remoção do amarelo, do ligamento amarelo espesso, é um princípio fundamental aqui da descompressão. Aqui vejo o disco amarelado, a raiz de L5, e essa é uma descompressão de recesso lateral. Se a gente tiver mais, por exemplo, compressão do outro lado, a gente pode inclinar o tubo e direcionar para qual parte que a gente quiser e qual parte for importante descomprimir. E vejam só que interessante que na retirada do tubo, aquela musculatura que foi inicialmente dilatada, ela volta para o seu lugar, e isso faz com que a gente tenha pouco espaço morto aqui, né? Então não tem, ou reduz a chance de formação do seroma, reduz a chance de infecção, o pós-operatório acaba sendo mais tranquilo e, fundamentalmente, a gente tem menos infecção, né? Para todo mundo aqui que já teve infecção ortopédica sabe o quão catastrófico que isso pode ser, e vários estudos mostraram que as cirurgias menos invasivas, tubulares ou endoscópicas, reduzem drasticamente o risco de infecção, e isso, por si só, para mim, já é um bom motivo para esse tipo de cirurgia. Um outro ponto importante, né, esse foi um estudo de iniciação científica de um aluno do 4º ano da faculdade do Einstein, foi qual é o impacto psicológico da cirurgia, né, ou se a ansiedade e a depressão pré-operatória influenciava negativamente depois da cirurgia, ou o que a gente acabou achando, que acabou nos surpreendendo, que não, que na verdade a dor provocava ansiedade e sintomas depressivos, e após a cirurgia esses pacientes tinham um score muito melhor de ansiedade e depressão, e não o contrário que tinha sido a nossa hipótese inicial. Mas nem tudo são flores, né? Por que então não se faz cirurgia tubular, cirurgia mini-invasiva, por exemplo, no nosso meio, na América Latina? Então, essa foi uma força-tarefa da OSPINE, que avaliou mais de 20 países, né, daqui da América Latina, cirurgiões de vários países diferentes,
e América Central, que mostrou que o que falta, na verdade, é infra, né? Então, não tem os equipamentos básicos, não tem o drill, que é para esmerilhar o osso, os equipamentos baionetados para entrar no tubo, agentes hemostáticos para sangramento. Então, essas são barreiras, são desafios que nós temos que, de alguma maneira, tentar superar para que as cirurgias de menor invasão se tornem uma realidade para todos os ambientes. Então, como mensagem para casa, estenose é o estreitamento do canal lombar associado a sintomas. O tratamento inicialmente é conservador, sempre que possível. Claro que na ausência de dano neurológico, então exclui-se aqui pacientes com perda de força importante, por exemplo. E o princípio da cirurgia é a descompressão, pela técnica que o cirurgião estiver mais acostumado. Entretanto, as técnicas menos invasivas têm os mesmos objetivos da cirurgia aberta, mas com uma série de vantagens perioperatórias. Muito obrigado. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico cirurgião de coluna do Hospital Israelita Albert Einstein, e hoje participei do 20º Congresso Baiano de Ortopedia e Traumatologia. Foi uma experiência muito gratificante, muito interessante, e o meu tema foi estenose do canal lombar, que é o estreitamento da coluna, principalmente em idosos, que causa dor na perna, dificuldade para andar. E a gente teve aqui uma pergunta da audiência, que é quando nós operamos, né, em qual situação nós operamos o paciente com estenose do canal lombar. E assim, não existe um tempo mágico, né, um tempo mágico que a gente espera, porque o tempo depende fundamentalmente dos sintomas e deve ser individualizado para cada paciente. Ou seja, quanto mais sintomático o paciente estiver, e quais são os sintomas? Dificuldade para andar, caminha poucos metros e precisa sentar, ou seja, ele começa a perder a autonomia para as atividades básicas. Então, quando isso acontece na estenose do canal lombar, a gente sabe que a chance do tratamento clínico ter bom resultado é muito pobre. Ao contrário da hernia de disco, onde a grande maioria dos casos responde bem ao tratamento clínico. Então, nesses pacientes, a gente não costuma esperar muito, a gente tenta um pouco do tratamento conservador para ter uma ideia inicial, mas na falha do tratamento, ou seja, sem que exista melhora, nós acabamos indicando a cirurgia, e a cirurgia fundamentalmente se presta a descomprimir o canal, né? Ou seja, tirar aquele bico de papagaio, que é o osteófito de dentro do canal, o ligamento espesso, remodelar o canal, liberar o nervo e com isso melhorar aqueles sintomas compressivos e colocar o nosso paciente para caminhar e fazer as coisas que ele mais gosta do dia a dia. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer participar aqui com vocês. Um abraço.